O jovem José Carlos, ele deu entrada no Hospital Regional de Souza, né, no início da semana passada, apresentando um quadro de hemorragia digestiva alta, quando de imediato ele já foi conduzido, né, para a UTI, onde recebeu todo o atendimento necessário, foi estabilizado e permaneceu internado. Na sexta-feira, dia 7, foi quando eu assumi o plantão lá na UTI. Eu já assumi o plantão com ele com um quadro clínico bem grave, né? Eu já tenho entrado lá com quadro de hemorragia digestiva alta. Aí, posteriormente, o colega que admitiu solicitou uma tomografia de crânio, na qual foi evidenciada a presença de edema cerebral. A esclarecer, a gente infelizmente não chegou a fechar o motivo, né? A princípio pensou numa ruptura de aneurisma, mas as características não nos levavam a tal fato, certo? Bem, aí na sexta-feira mesmo, durante a visita, quando alguns amigos e familiares compareceram à UTI por volta das 3 horas da tarde, eu já procurei, de certa forma, começar a preparar eles para um desfecho trágico, porque a evolução dele não era uma evolução boa, ele mantinha um quadro gravíssimo, e eu fui logo bem claro para, de certa forma, aos poucos eles ir absorvendo, porque ninguém quer perder um ente querido, principalmente jovem, mas a situação que ele se encontrava lá era uma situação muito difícil. No sábado, infelizmente, ele evoluiu com piora do quadro, apresentou uma febre muito alta, quando eu então indaguei a possibilidade de um quadro de sepsemia, ou seja, uma infecção generalizada. Fiz algumas mudanças na medicação, na tentativa de controlar o quadro. Contudo, infelizmente, já não foi suficiente. Infelizmente, ele foi evoluindo cada vez mais com piora do quadro clínico, até que no domingo, por volta das 6h30 da manhã, ele evoluiu com a sistolia, que é um ritmo de parada cardíaca. Então, a gente iniciou, né, os procedimentos de reanimação, fizemos todo o protocolo de assistolia durante 30 minutos, contudo sem sucesso. Em nenhum momento ele manifestou sinal de recuperação. Quando então, após os 30 minutos, eu, como chefe da equipe médica, optei por a gente dar por encerrados os procedimentos de reanimação. Após isso, a gente ainda deixou lá o paciente, né, o corpo do paciente lá por mais 1 hora em observação, por medidas, né, de segurança, medidas preventivas. Após 1h20 foi que o seu corpo, durante esse intervalo, não manifestou nenhum sinal vital. Foi então... Depois dele dado como morto, 1 hora, clinicamente falando, 1 hora depois ainda estava na condição de... A gente manteve na UTI. Não houve nenhuma reação do tipo, vai ressuscitar, o coração voltou a bater, nada, abriu os olhos, suou. A gente terminou lá as manobras, ele foi auscultado, verifiquei pulso central, todos ausentes, sem nenhum sinal. Coração não batia? Coração não batia mais, não existia pulso, sem nenhum sinal vital. Então, eu dei o diagnóstico, né, de óbito. De óbito. Por medidas, né, de precaução, a gente manteve o corpo por mais um período de 1 hora. Quando então a gente acionou os maqueiros para que ele fosse removido até a capela do hospital. Aquela informação de que tá morto e leva, bota num caixão, isso... Não, de maneira alguma isso não é procedimento. O hospital esperou 1h30 depois de dado o rapaz como morto. 1h20 para que ele fosse removido para a capela. E esse procedimento é de praxe? Sempre acontece? Depois que há um falecimento? Sempre que há um falecimento, a gente nunca age de maneira precipitada, entendeu? Ô, doutor Rangel, me dê só um minutinho, tem uma ligação aqui, um ouvinte querendo participar da sua entrevista. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu, Everton? Você fica mantendo esse contato aí, porque aí cai a ligação pra gente interagir. Então, o senhor ia falando que esse procedimento é de praxe, é normal, né? Sempre acontece. Sempre a gente procura deixar o paciente por um período de aproximadamente 1 hora lá, ainda deixa no ventilador, entendeu? Para que a gente nunca sabe, né? Infelizmente, a medicina,
é uma área de muitas surpresas. Então a gente mantém para, de qualquer forma, descartar qualquer possibilidade. Agora sim, tem uma participação. Vamos ao ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Rapaz, é um amigo do Dr. Rangel, conheci ele há pouco tempo no regional, é sério. Certo. Ele é um profissional de mão cheia, certo? Isso é uma covardia que estão fazendo com ele. Eu gosto muito dele, é um profissional de mão cheia. Isso aí, a verdade, tem que ser dito. Ok, César. Tá legal. Obrigado a você pela participação. Tá aí a força do seu amigo César. Agora, doutor Angel, e a pergunta, o que é que pode ter acontecido, então? Já que a família alega de que o rapaz estava vivo, né? Pelo menos essa informação, né? Que ele teria suado naquele mejado também, de que ele não teria realmente falecido aqui no hospital regional. E sim, ainda estava vivo quando chegou em Catolé. Pelo menos aí foi a informação, né, da família. Bem, continuando o caso, na evolução. Aí ele permaneceu por esse período lá, em seguida foi removido para a capela, por onde permaneceu por mais um período de aproximadamente 2 horas, aguardando pelo serviço funeral, onde também não foi observado nenhum sinal vital, sendo então removido para Catolé lá por volta das 11 horas da manhã, onde iniciou-se, né, o procedimento de sentinela, né, de velamento do cadáver. E então, por volta de 5, 18 horas, assim, eu tive conhecimento após as 18 horas, mas dizem que foi mais ou menos por esse horário, ele começou a apresentar um quadro de lacrimejamento e sudorese durante, né, o seu velamento. Então, foi indagado por familiares ou populares, que eu não sei informar, que poderia existir a possibilidade dele ainda estar com vida. Foi então acionado o serviço de atendimento móvel, SAMU. O médico intervencionista foi até o local, verificou, o paciente realmente encontrava-se em assistolia, em óbito, entendeu? Mas por medidas, né, assim, segundo ele, que ontem à noite mesmo ele me procurou para a gente conversar sobre o caso, falou que por questões de pressão popular, local, devido ao grande aglomerado, ele optou por remover até o hospital, entendeu? E a pedido de um colega médico, que já que ele estava lá, tentasse fazer alguma coisa. Aí então ele novamente, né, ele refez o protocolo, contudo sem sucesso, porque infelizmente Tava morto. Deixa eu trazer essa ligação aqui, Luciano, enquanto você faz essa pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é Lourdinha, do Jardim Paulino 2. Pode falar, Lourdinha. Levi, doutor Rangel é um ótimo médico. Nós aqui, família, que mora aqui em Souza, a gente também é atendida por ele. Ele é um médico legal, atende as pessoas com amor, com maior carinho. Como é que as pessoas têm coragem de fazer isso com ele? Certo. Tchau e boa tarde. Obrigado. Tá aí a dona Marília Lourdes também falando. Ok, ele está aqui, né, também está emocionado, né, nesse momento, né, com as palavras de incentivo aí das pessoas. O César também já havia ligado anteriormente, está bastante emocionado aqui, o doutor Rangel, e a gente até entende esse momento. Ô Juscelio, você tem a pergunta aí, até porque nós estamos avançando. Eu quero informar os ouvintes que nós estamos sendo aqui um pouco breve também com o doutor Rangel, que começou agora, porque a equipe da TV está aqui também, que quer conversar com o doutor Rangel, né? E o nosso tempo está avançando e tem o pessoal da TV aqui também, então nós estamos aqui agilizando um pouco mais, porque o pessoal tem uma pressa também aqui para enviar, para sair no jornal ainda hoje. Então por isso nós estamos agilizando. Vamos lá, Juscelio. Como aqui a intenção é esclarecer os fatos, colocar a verdade em cima da mesa, para que realmente as pessoas saibam de fato o que aconteceu, porque o caso é sério. Eu vou fazer uma pergunta baseada, inclusive, num argumento que o senhor deu. E, claro, não custa nada de novo ratificar o que o senhor acabou de dizer aí, porque eu não sei se está no site, eu não consegui ler essa matéria, apenas ouvi, mas parece-me que dizia o seguinte: quando chegou em Catolé do Rocha, depois de chorar, depois de suar, chamaram o médico do SAMU, o médico colocou lá o aparelho, o cara está vivo, o coração está batendo. Não, essa informação procede? Segundo o colega médico intervencionista, não procede. E você conversou o médico que atendeu o rapaz lá, o coração não bateu. Eu conversei pessoalmente com ele. Certo. Pra gente esclarecer os fatos. Que tudo isso a gente tem que deixar bem claro. Lógico. Entendeu? Até porque é uma informação contraditória do seu argumento, no caso. Pode falar. Entendeu? Quem levantou essa hipótese, segundo informações, foi uma enfermeira lá do Hospital de Catolé, que no caso não é um profissional, né? Até a enfermeira teria dito que o coração estava batendo. Segundo informações, eu não posso nem afirmar que ela disse isso. Entendeu? Certo.
Que e o médico, no caso, o médico que atuou no primeiro momento, que foi até a residência, chamado do SAMU, ele deve ter feito alguns exames preliminares lá, ou seja, pelo menos o escuta, tudo. E ele não percebeu nada disso, Mesmo né? sinal vital, segundo ele. Certo. E você já conversou com esse profissional? Foi o primeiro a atender, né? Isso, eu conversei pessoalmente. E nesse caso, de quem teria ouvido, já seria depois do corpo sair da casa no hospital. Seria a enfermeira, né? Não, ela levantou essa hipótese, por isso que deu todo o movimento, segundo informações, ainda na residência. Na residência, certo. Na residência. Foi então quando chamaram o SAMU para esclarecer. Certo. Porque o único profissional habilitado a dar o diagnóstico de óbito é o profissional médico. Certo, claro. Entendeu? Então, assim, já aproveitando, que eu quero deixar bem claro que a gente vai esclarecer os fatos. Inclusive, eu já comuniquei o fato ao CRM, já entrei em contato. Amanhã cedo eu estou procurando o Ministério Público de Souza, que eu vou acionar, porque eu faço questão de esclarecer esse fato. Porque, como eu já afirmei, a minha consciência como médico está tranquila. Ô, doutor Angel, tem mais uma ligação aqui, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Eugênio. Quem fala? Andrade, meu amigo. Diga aí, Andrade. Primeiro eu queria ficar solidário com o doutor Rangel, só porque desejar ele boa sorte. E perguntar ao doutor Rangel se porventura é normal acontecer de no caso desse cidadão de provocar suor nele, ou ele transpirar depois de ter acontecido o óbito. Muito obrigado. Andrade, obrigado a você também pela participação aqui no programa. Andrade também está, com certeza, prestando solidariedade nesse caso, o Andrade. Certo? Ô, José, tem mais alguma pergunta, José? Baseado na participação aqui do nosso amigo Andrade, ele disse, não, isso é normal que o cadáver comece a suar, às vezes chorar. Do ponto de vista clínico-médico, o que faz esclarecer, principalmente para nós leigos, o fato de um cadáver chegar a suar? Bem, no caso, porque é possível isso, né? Com certeza. No caso específico do José Carlos. Sim. Como ele tinha um quadro de choque séptico, a gente fez muita hidratação. A gente ofertou bastante líquido. Certo. Então eu acredito que devido à grande quantidade de calor local, começou a evaporar como de qualquer forma a água em uma superfície quente, ela começa a evaporar. Com relação ao quadro lacrimejamento, não é o primeiro caso que eu já presenciei. Sim. Eu não presenciei. Esse foi relatado, mas eu já presenciei muitos outros casos. Nesse caso aí, o cadáver pode suar, pode chorar, mas não significa dizer que está vivo. Não é sinal vital. Certo. Lacrimejamento nem sudorese não é sinal vital. Ok, doutor Rangel, obrigado pela presença, tá certo? Porque eu estou aqui também, o pessoal já está querendo muito falar com o senhor da televisão e tem muita pressa. Eu acredito, certo, que os esclarecimentos foram dados aqui, né? É evidente que a gente teria outros questionamentos ainda para aprofundar cada vez mais, mas em virtude tanto do nosso tempo e também do pessoal da TV aqui, nós vamos aqui já liberar. Já agradecido demais pela presença e pelas informações prestadas aos ouvintes do programa Jornal Líder. Queria agradecer, né? A solidariedade dos amigos que reconheceram meu papel como médico em Souza e agradecer a equipe da Líder FM pelo espaço. Ok, doutor Angel, obrigado pela participação, Rafaela também, toda a equipe, né? Aqui no programa Jornal Líder. Telefones liberados, o 3522-6162 e também o 3522-6172. Olha, vamos fazer o seguinte agora, meu caro Everton.